você escreveu esse livro aqui, né? Juristocracia e o fim da democracia, como uma tecnocracia jurídica assumiu o poder. Eu queria te perguntar, o que motivou você a escrever sobre juristocracia? Foi algum evento específico? O que te levou a escrever esse livro? Na verdade, eu estava um pouco perplexo de ver o acúmulo de poder que o Supremo Tribunal Federal no Brasil e o Judiciário, de uma maneira geral, vinha vinha aumentando e querendo entender como isso aconteceu, né? Como isso aconteceu tanto no plano político quanto as explicações técnicas jurídicas para esse fenômeno, né? Então, comecei a pesquisar sobre isso e vi que isso é um fenômeno que não é só local brasileiro, vinha acontecendo em vários países do mundo, a partir dos anos 60, 70, da década do século passado, e fui entendendo o que estava por trás disso. E aí resolvi que precisaria escrever sobre isso, né? O que é juristocracia? Explica para quem, como eu, é leigo, eu sou engenheiro, entendo muito pouco de direito. O que é juristocracia e qual é a diferença entre juristocracia e a simples judicialização da política ou politização da justiça? Bom, o termo juristocracia ele é cunhado para descrever uma situação de poder, né, uma situação fática, em que o judiciário, os juízes, se tornam o poder preponderante numa dada sociedade, né? Assim como democracia seria o poder preponderante do povo, né? A aristocracia, um poder preponderante de uma certa casta, uma certa elite. A juristocracia seria o poder concentrado ou predominante de um grupo judicial, pode ser a Corte Suprema ou todo o poder judiciário. Esse fenômeno de juristocracia, ele está restrito a alguns países? Você mencionou que ele já vem desde as décadas de 1950, 1960. Às vezes a gente tem a impressão nas discussões que isso é um fenômeno restrito ao Brasil. Como é que você vê isso? Não, ele vai crescendo no mundo todo a partir dos anos 60, do século XX, e veio crescendo. No Brasil até menos, demorou mais, né? O Brasil está sempre um passo atrás, né, nesses fenômenos, mas quando chegou ao Brasil, o Brasil, de certa maneira, se tornou uma vanguarda disso, né? Recuperou o tempo perdido. Recuperou o tempo perdido e se adotou com muita voracidade esse ímpeto de assumir mesmo a maior quantidade de poder possível, né? Isso vem realmente acontecendo já há bastante tempo, mas predominou vamos dizer, incrementou no Brasil a partir dos anos 2000 em diante, né? Qual é a origem desse fenômeno? Por que começou a surgir no mundo essa ideia de que o judiciário ou os sistemas de justiça devem preponderar sobre os outros poderes? Começaram no século XX por vários motivos que remontam à Guerra Fria, remontam à Guerra Cultural, etc., que não vem aqui ao caso entrar em detalhes, mas começaram a surgir temas muito polêmicos ou que se transformaram em polêmicos pela própria atuação da mídia, da imprensa, o que fez com que os políticos tradicionais começassem a ter um certo receio de tomar partido em certos assuntos, porque temiam que, ao tomar partido de um lado, iam perder apoio da parte contrária dos eleitores. E temas como aborto, como divórcio até antes, e vários outros tipos de temas que vinham surgindo, e os políticos começaram a achar mais confortável delegar isso para que o sistema jurídico, o sistema judicial, as Supremas Cortes, etc., decidissem. E eles lavaram as mãos sobre isso. E começaram a delegar essas decisões, que seriam eminentemente políticas, para que fossem tomadas no âmbito judicial, né?
E os juízes começaram a assumir esse papel de tomar essas decisões e foram gostando de ter esse poder, né? E foram aceitando isso cada vez mais e mais e mais, né? Agora, quando a gente olha para a situação no Brasil, parece uma coisa incongruente, porque no Brasil sempre existiu um sentimento de que a justiça é lenta, de que a justiça demora muito, de que é difícil você conseguir justiça quando você apela para a justiça. Ao mesmo tempo, você descreve um fenômeno pelo qual você joga para a justiça decisões que são importantíssimas para a sociedade, mas que os políticos não têm coragem de tomar. Isso não é uma coisa meio incoerente, incongruente, você jogar essa responsabilidade para a justiça? Sim, mas, como eu disse, o judiciário gostou de ter mais poder e para resolver esse problema que você mencionou de falta de estrutura, de lentidão, eles obtêm mais recursos orçamentários para ir ampliando as suas estruturas, né? Quer dizer, pegar o número de processos que tem o Supremo Tribunal Federal é um negócio absurdo, mas eles, ao mesmo tempo, têm um orçamento que anualmente cresce justamente para atender a estrutura necessária para isso, contratação de assessores e toda a estrutura necessária para isso, né? Eu queria que você explicasse o que é neoconstitucionalismo. É uma expressão que a gente escuta muito na mídia. E qual é a relação, se existe alguma, entre neoconstitucionalismo e juristocracia? Existe uma relação direta entre o neoconstitucionalismo e a juristocracia. Por quê? O que é o neoconstitucionalismo? Seria, grosso modo, uma certa corrente do constitucionalismo que retira o direito constitucional apenas daquele âmbito de organização do Estado e limitação de poderes, que seria o constitucionalismo clássico, e começa a entender o direito constitucional como um programa de ação, como quase que como uma lista de desejos, né, de que uma sociedade deveria almejar. E vai se colocando nas constituições cada vez mais normas programáticas a serem buscadas pelo Estado, né? Como dizia o Roberto Campos, né, que a nossa Constituição não cabe no nosso PIB, né, porque é uma lista de desejos muito grande e justamente feita dentro desse espírito do neoconstitucionalismo de transformar a Constituição não apenas numa limitação de poderes e organização do Estado, mas num programa governamental. Isso aconteceu em vários países, não só aqui, essa doutrina do neoconstitucionalismo. E com essa doutrina, você joga para dentro da Constituição questões que são eminentemente políticas, né? E que abrangem todo tipo de situação na vida de uma sociedade. Eu costumo brincar que o jantar que você tem toda noite com a sua família tem alguma questão constitucional ali que pode parar no Supremo Tribunal Federal. Então, o neoconstitucionalismo ele deságua no que eu venho chamando de um panconstitucionalismo. Quer dizer, a constitucionalização da vida. Esse termo, essa expressão constitucionalização da vida é mencionada pelo professor Barroso, pelo ministro Barroso, num dos seus livros de direito constitucional, porque realmente é a consequência natural do neoconstitucionalismo, é essa constitucionalização da vida. Tudo é uma matéria constitucional. Como o direito constitucional estabelece, e o sistema político estabelece a supremacia da Constituição, basicamente se coloca que o que está na Constituição está acima de tudo, está acima da política, inclusive, né? Porque a Constituição é suprema. Ora, quem diz o que é a Constituição? Quem interpreta a Constituição? São as Cortes Constitucionais. Então, isso deu a elas um poder sobre todas as facetas da vida social. É interessante isso que você falou, porque eu como leigo vejo duas visões da Constituição, né? Uma como sendo um documento cujo objetivo principal é estabelecer os limites ao poder do Estado, que me parece que é o caso da Constituição americana, né? Os pais fundadores tiveram essa preocupação, a gente não quer ter aqui mais nenhum rei, nós não queremos ter nenhum tirano, nós vamos criar uma federação das colônias, mas com liberdade. Então vamos escrever um documento que garanta isso.
E do outro lado, uma Constituição que é, como você falou, eu me lembro das palavras do Roberto Campos, é um catálogo de utopias e a regulamentação minuciosa do efêmero. Exatamente. Ou seja, vamos sentar aqui e pensar em tudo que a gente gostaria de ter na nossa vida e vamos dizer que é obrigação do Estado constitucional para dar, né? E aí, isso que você falou, esse exemplo do jantar é maravilhoso, porque hoje, quando a gente enxerga para a Constituição e olhando o que está acontecendo, a gente tem esse medo, né, de a Constituição hoje ser a regulamentação da nossa vida em todos os seus aspectos. Então, corre o risco de qualquer coisa que você fizer amanhã, você está sendo acusado de ferir a Constituição. Agora, tem uma outra dimensão que eu queria que você abordasse, que é a interpretação. Então, uma coisa é você ter um texto constitucional, vamos dizer assim, ruim. Uma Constituição que deveria ser de 4 ou 5 páginas, ela tem 250 páginas e regulamenta até a existência do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Isso é um problema. Mas aí a gente tem outro, que é você pegar esse texto de 250 páginas, ler e interpretar de uma forma contrária àquela forma que qualquer pessoa com bom senso e um pouco de capacidade de interpretação de texto leria e interpretaria. Eu estou correto em achar que aí tem duas questões separadas? Sim, são duas questões, mas que acabam se unindo de uma maneira muito clara. Evidentemente que a lei, historicamente, a lei escrita, ela exige interpretação. Todo texto exige uma interpretação, né? Aquela figura do juiz como sendo a boca da lei, que apenas reproduz o que está na lei, é uma simplificação, evidentemente, de um processo de ler o texto, de interpretar o texto, verificar se ele é cabível naquela situação, contemporizar, situar aquela situação prevista na lei no caso concreto, né? Isso é uma coisa aceita no direito há séculos, né? Esse é o trabalho do juiz. Esse é o trabalho do juiz e dos advogados e dos juristas em geral de estabelecer interpretações da lei e como ela deve ser aplicada num caso concreto. Mas, com o neoconstitucionalismo, a amplitude dessa interpretação foi sendo aumentada, porque toda a lei tem que ser interpretada à luz da Constituição. E, como a Constituição é muito aberta, muito repleta de palavras genéricas, vagas, de desejos, nós dizemos em termos jurídicos, normas de pouco conteúdo, de pouca densidade normativa, texto de pouca densidade normativa, significa que é muito genérico, muito vago. Então, o papel da interpretação, nesse caso, ele se torna quase um papel de criação mesmo. Uhum. Então, isso abre a porta para o ativismo judicial de uma maneira muito clara, né? Porque o texto ele não é suficientemente definido. E mesmo quando como existem outros textos que poderiam ser aplicados, que podem contradizer aquele ou contrapor, sempre há margem para o que eles chamam de conciliação entre princípios, ajuste entre normas que possam estar colidindo. Então, sempre vai haver um espaço enorme de discricionariedade, de interpretação e de aplicação. E deixa eu te perguntar, como a interpretação é normal, né, você precisa interpretar e muitas vezes você precisa criar. Muita gente define o ativismo judicial como sendo a prática de trazer uma agenda política para as decisões jurídicas. Então, você, como juiz, como magistrado, você decide avançar em áreas que não são da sua atribuição, né? Você passa a decidir políticas públicas, você passa a, na prática, criar legislação nova. E aí eu te pergunto, eu queria que você falasse sobre ativismo judicial, e muita gente diz que o ativismo judicial é uma ameaça à democracia. Apesar de, quando o ativismo judicial favorece uma coisa que você acha justa, você tende, no primeiro momento, a achar bacana. Caramba, pelo menos, até que enfim fizeram alguma coisa. E aí você começa a despertar quando o ativismo judicial vem de uma forma, né, a te prejudicar. Agora, eu queria que você falasse sobre isso. Se você acha que o ativismo judicial é uma ameaça à democracia
E se o ativismo judicial é uma coisa que nasceu de uma boa intenção e saiu de controle, ou o ativismo judicial tem sempre por trás uma motivação de poder, de avanço de poder? O ativismo judicial é uma ameaça real e enorme à democracia, né? Por isso até que o nome do meu livro é Juristocracia e o fim da democracia, como uma tecnocracia assumiu o poder. Porque com o ativismo judicial, você retira as decisões do povo, através dos seus órgãos eleitos, e transfere para um corpo que não é eleito, né? Então, isso vai desativando a democracia. Eu brinco hoje que um deputado, quando é eleito, ele vai para o Congresso para decidir o nome do hospital, decidir onde passa uma determinada estrada, decidir coisas absolutamente corriqueiras. Mas as grandes decisões do país, as grandes decisões de maior relevância, elas hoje são tomadas no Supremo Tribunal Federal. O Congresso pode até votar uma lei, ela vai parar no Supremo e ele é que vai decidir se aquela lei vai ser mantida, se não vai. E mais até do que isso, ele pode não apenas descartar uma lei já aprovada no Congresso, como legislar, que é o que está acontecendo, né? Nós estamos vivenciando nesses dias a questão da regulamentação das redes sociais, não é? A pretexto de julgar a constitucionalidade de um artigo do Marco Civil da internet, se é constitucional ou não, está se criando toda uma regulamentação de como isso tem que funcionar, né? Papel que não seria, evidentemente, do judiciário. Esse fato que você pegou especificamente da discussão do artigo 19 e consequente regulamentação, uma regulamentação feita através de uma decisão judicial, inclusive dando ao Congresso a determinação ou dizendo, né, isso vigora enquanto o Congresso não se posicionar. Esse tipo de evento, de ação, é característico do Brasil hoje ou existem coisas semelhantes acontecendo em outras democracias, em outras cortes constitucionais? Não, é uma coisa bem típica do Brasil. Essa amplitude de poder que o Supremo conseguiu de não apenas declarar a inconstitucionalidade de leis, mas de apresentar uma nova regulamentação sobre o assunto na decisão, que eles chamam de interpretação conforme a Constituição, né? Ele fala, olha, eu vou interpretar isso aqui dessa maneira, isso teria que ser dessa maneira para ser constitucional. Ao fazer isso, na prática, ele está dando todos os contornos da nova regulamentação, né? E o Congresso passa a ser um mero executor das premissas e parâmetros que já foram fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, né? Isso vale também em algumas políticas públicas para o Executivo, né? Então, enfim, a concentração de poder hoje no Supremo Tribunal Federal é gigantesca, é muito grande. E ela é antidemocrática porque o Supremo Tribunal Federal não é um poder eleito. Independentemente de o que eles estejam fazendo, esteja certo ou errado no mérito, a questão é que eles não detêm legitimidade constitucional para tomar essas decisões. Essas decisões não são deles, são do Congresso.